quero convidá-los a abrir apenas um versículo nessa manhã. O tema dessa manhã é a importância da reforma protestante. Romanos capítulo 1, versículo 17. Abra sua Bíblia nesse texto, nós vamos lê-lo agora, vamos estar refletindo sobre o mesmo, e eu queria que você pudesse ler, e vamos então acompanhar a importância da reforma protestante. Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos ler juntos? Todos acharam? Romanos 1, 17? Juntos. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. De novo, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Meus amados irmãos, nessa manhã eu quero pensar sobre esse tema, a reforma protestante. 31 de outubro de 1517, é a data que marca 500 anos da reforma protestante. Pensando sobre isso, o que foi a reforma protestante? Bem, a reforma foi, na verdade, um movimento que sacudiu a Europa Central no século XVI. É importante lembrar que as bases da reforma foram antes de Lutero. A reforma não foi algo que aconteceu simplesmente num clique de dedo. Não, teve um processo para que se chegasse à reforma protestante. E aí é importante a gente lembrar que a cisão da Igreja Católica já tinha acontecido em 1054. Em 1054, a Igreja Católica Apostólica Romana vai para um lado e a Igreja Católica Ortodoxa vai para outro lado, porque não aceitam mais a liderança papal. Então, 1054 já tinha havido uma cisão. A Igreja Católica já não estava unida naquela época. É importante lembrar que alguns grupos foram se distanciando da Igreja Católica ao longo dessa caminhada. É importante lembrar. E isso acontece por quê? Porque muitos vão questionar a liderança papal, muitos vão questionar os dogmas, muitos vão questionar a maneira da igreja se colocar. Entre esses grupos nós vamos encontrar os albingenenses, Os albingenses, melhor. Esse é um grupo de religiosos entre o século XI e XIII, que eles buscavam a liberdade religiosa. E por causa disso eles se distanciam. Vamos encontrar também os valdenses. Os valdenses são dissidentes também religiosos que buscam a restauração da igreja, a pureza da igreja e enfatizam a importância de se voltar aos valores originais da época de Jesus. E eles também enfatizavam muito o estudo das Escrituras. É bom que se diga que a Igreja Católica proibiu até a reforma que as pessoas examinassem a Bíblia livremente. Isso que você tem hoje na mão, o celular, o tablet ou então a Bíblia em papel, era proibido naquela época, até a época da reforma. Sabe por quê? Só a igreja tinha autorização para o exame e interpretação da Bíblia. Isso significa que as pessoas, de uma maneira geral, não podiam ler, muito menos interpretar a Bíblia. A interpretação tinha que ser oficial da igreja. Não se aceitava isso. E aí nós vamos encontrar esse grupo que vai destoar. Também temos os lollardos, lá do século XVI. Esse grupo também, ele é um grupo da Holanda. Lá no início do século XIV, ele começa, e esses são seguidores de um reformador, eles vão seguir um pouco aquilo que John Wycliffe, que nós vamos falar sobre isso, e ensinou. Eles pregavam a obediência a Deus, a obediência à Bíblia, e rejeitavam a obediência papal. Vários grupos poderiam ser citados, mas esses são os principais. Pensando em termos de reforma, nós vamos encontrar os pré-reformadores. Quem são os pré-reformadores? São aqueles que vieram antes de Lutero,
Antes dele, teve várias pessoas que também se insurgiram contra a igreja oficial, que é importante se dizer que se aliou ao Estado. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela chega no momento que ela se torna mais forte do que o Estado. Os reis, os príncipes eram menores do que o poder papal. O poder papal se tornou quase que um poder mundial sobre todas as nações. E isso era algo que trazia um constrangimento muito grande. E é interessante que esses homens aí, começando com John Tower, da Alemanha, nessa data aí, ele é um pré-reformador. Este homem nasceu na cidade de Strasbourg, na Alemanha. Ele entrou para a ordem dominicana desde os 15 anos de idade. E por sua compreensão das realidades teológicas profunda, ele foi ordenado padre domiciano, mas ele se insurgiu contra os princípios católicos que eram, na época, ensinados. Ele não aceitava a liderança papal, não aceitava que a Bíblia só poderia ser examinada pela igreja, só poderia ser ensinada pela igreja, e então ele é um dos que vai começar a pregar contra isso. Não só ele, mas nós vamos encontrar também John Wycliffe, também na Inglaterra, nesse período aí. John Wycliffe, ele foi um dos primeiros a propor os princípios da reforma. Veja que as bases da reforma protestante, elas vão sendo lançadas antes. E esse homem chamado John Wycliffe, ele então começa a pregar sobre os novos valores, sobre a importância da Bíblia, sobre a autoridade da Bíblia, sobre questionamentos, sobre aquilo que estava sendo ensinado. Ele então começa a trazer esses valores. Esse homem chamado John Hus, que era tcheco, a história diz que ele é um reformador, ele é um reitor da Universidade de Praga. E é interessante que lá no final do século XIV, início do século XV, ele implementa, ele coloca em prática aqueles princípios que são levantados por John Wycliffe. Ele começa a pregar e anunciar isso, a importância das pessoas conhecerem a palavra, a importância das pessoas se desvincularem daquela autoridade papal, e aí vai, por assim dizer, né? São chamados de pré-reformadores. Esse homem aqui foi queimado vivo numa fogueira por causa exatamente da defesa desses valores. É importante dizer que os pré-reformadores foram perseguidos. E é importante dizer por que foram? Porque eles estavam se insurgindo contra um sistema estabelecido. Jerônimo de Savonarola também foi um pré-reformador. Ele é nascido em Florença, na Itália, e ele pregava como um dos profetas hebreus. Ele falava para muitas multidões. Suas prédicas ou seus sermões eram contra a sensualidade e o pecado que havia no seio da igreja, os vícios da igreja, os vícios do Papa, os vícios dos padres. Então ele enfatizava muito isso. Então foram homens que lutaram antes da reforma acontecer e são chamados de pré-reformadores. Em seguida vem então Martinho Lutero. Quem era esse homem chamado Martinho Lutero? Bem, este homem, ele nasceu em 1483, a história dele é muito interessante, não dá para contar aqui toda, tem livros e mais livros sobre a história dele, mas é interessante, ele estudou em escolas boas, tinha mais ou menos pertencia à classe média, o pai pôde pagar os seus estudos, ele estudou em escolas, como eu disse, boas, formou em artes, o pai queria que ele fosse advogado, fez tudo para que ele fosse advogado, mas ele teve uma experiência, segundo a história, não sei se é verídica, que certo dia ele retornava para casa e quase que um raio o acertou. Então ele fez uma promessa naquela época, que se ele não fosse morto, ele seria um padre. E por causa disso ele muda, deixa de seguir o caminho para estudar direito e vai se tornar um padre. E não só se torna um padre, mas se tornou um doutor em teologia. Um homem profundo, era um homem muito conhecedor, muito inteligente, sábio. E esse homem, ele vai ser professor de Wittenberg, que é uma universidade que havia famosa naquela época, na Alemanha. E como professor, ele pregava em vários lugares, ele ensinava, e ele foi aquele que se levantou para
vamos dizer, desencadear o movimento da reforma protestante. Por quê? Porque ele aprofundou na teologia paulina. E tendo aprofundado na teologia de Paulo, ele não se conformava mais que a salvação era pelas obras. E ele chegou à conclusão, através desse texto aqui, de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. Então ele chega à conclusão que não é pelas obras, mas é pela fé que o homem é justificado diante de Deus. E com essa conclusão, isso dá um cavalo de pau na cabeça dele, e ele então vai se levantar contra a Igreja Católica e vai então questionar algumas coisas. Quais são os questionamentos que Lutero vai levantar? Primeiro, indulgências. Quem aqui já viu falar de indulgências? Levanta a sua mão. Todo mundo, praticamente. Indulgência era o quê? Era a venda do perdão para as pessoas. A igreja vendia com documento e tudo, com papel passado e tudo, o perdão dos pecados das pessoas. E esse perdão tinha um valor muito alto, né? Cada vez era aumentado. Além disso, a igreja também vendia passagem para o céu. O sujeito pagava aquele preço e estava garantida a ida para o céu dele. Quer dizer, o ingresso estava comprado, a passagem comprada. Isso gerou naquela sociedade, os irmãos ficam rindo hoje, mas hoje a gente ri, porque a gente olha para trás. Mas naquela época, pensa, a autoridade maior, quase que mundial, dizendo que aquilo era certo. E as pessoas acreditando naquilo. E acreditavam tanto que até os pobres que não tinham nada para comer, iam lá para comprar. Porque o cara queria, de qualquer jeito, ir para o céu. E isso tornou um frenesi. E a igreja começou a fazer disso quase que um mercantilismo. E ganhava-se muito dinheiro. Alguns diziam até que, naquela época, sacerdotes diziam que assim que a moeda batesse no fundo do cofre, o perdão do pecado já era alcançado. Parecia uma coisa que a gente ouve hoje, né? Parecia um Ctrl-C, Ctrl-V com hoje, né? Uma ideia de que o dinheiro restauraria a fé ou perdoaria os pecados. Lutero começou a perceber aquilo. E Lutero não poderia entender aquilo, porque Lutero era um padre católico. Ele disse, não é possível, isso não tem fundamento. Ele olhava na Bíblia, não via isso na Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia diz que os pecados são perdoados porque alguém pagou alguma coisa ou deu alguma coisa. E que o céu estava à venda, e que Deus tinha colocado o céu à venda, e que as pessoas podiam comprar alguma coisa no céu. Então Lutero vai se insurgir principalmente contra as indulgências. Vai se insurgir também contra a salvação pelas obras. Lutero não podia entender que alguém poderia ser salvo porque fez alguma coisa. Olha, a igreja ensinava que quanto mais obras meritórias as pessoas fizessem, mais elas tinham garantido a sua salvação. É mais ou menos aquela ideia assim, distribui a cesta básica, dá alguma coisa para alguém, participa do Teleton, ajuda no Criança Esperança, dê o cheque de 1 milhão lá que você está garantido lá, não está não. Não é? Essa era a ideia. A ideia que se passava é que a obra meritória fazia com que você fosse salvo. Lutero vai se insurgir contra isso. Vai se insurgir contra a autoridade papal, que era quase que uma autoridade divina. O que o Papa falava era aquilo e acabou. É importante lembrar que a infabilidade papal é um dogma da igreja e que ela permanece até hoje. Quando o Papa está sentado em sua cadeira e ele fala, a sua palavra é infalível. E não é, nós sabemos que não é. A própria igreja já demonstrou isso quando ela pediu perdão em vários momentos. O Papa João Paulo II, por exemplo, pediu perdão às demais igrejas e à humanidade de uma maneira geral, porque a Igreja Católica, na Segunda Guerra Mundial, se omitiu. Ela não abriu a boca, e por não ter aberto a boca, na hora que ela foi falar alguma coisa, já não tinha mais para ninguém falar, porque 6 milhões de judeus já estavam mortos, e não só os judeus, mas gente morreu em vários lugares na Europa. Então é importante dizer isso. E Lutero também vai se insurgir contra a vida espiritual, principalmente contra o luxo do clero.
Ele achava que era um absurdo aquilo que estava sendo realizado na sua época. Enquanto muitas pessoas estavam padecendo necessidades, havia uma pompa e circunstância no clero. E, por último, a igreja não é o caminho para o céu, porque essa era a mensagem pregada naquela época. E quem não fosse da igreja iria para o inferno, porque a igreja era a porta do céu. E Lutero diz, não, quem é o caminho para o céu é Jesus. Por estar assim, questionando, levantando, imagine você levantando questionamentos sobre a autoridade mundial, sobre um sistema mundial que controla todos os reis, os príncipes, que controla tudo. Imagina você fazendo perguntas e colocando essas minhocas na cabeça do povo. Imagina que situação que isso criou. Então, o que vai acontecer? Lutero vai pregar suas 95 teses no castelo de Wittenberg, né? Na Alemanha. Essas 95 teses ele preparou. Se você entrar na internet, entra lá, põe assim, 95 teses de Lutero. Você vai ler. E ele trata, nessas 95 teses, principalmente sobre a questão das indulgências. Principalmente, mas ele também fala da autoridade papal, ele também fala dos equívocos de alguns clérigos naquela época que estavam cometendo. Há uma série de questões que Lutero levanta. Quando ele, como padre, como um influente professor de Wittenberg, daquela universidade, vai lá e prega na porta do castelo de Wittenberg, ou da igreja, né? Ele coloca lá aquelas 95 teses, e que a galera toda vem, aquilo ali é um estupim. E então várias pessoas que concordavam com ele, mas não tinham coragem de assumir, que sabia que aquilo estava errado, mas também não tinha coragem de botar o rosto na reta, começam a dizer, não, é isso mesmo. Inclusive pessoas dentro da própria igreja, que não concordavam. É importante dizer que nem todos que às vezes participam do sistema concordam. Por exemplo, o cardeal Ratzinger, que renunciou ao papado, um dos motivos pelo qual ele renunciou ao papado foi a discordância com o que estava acontecendo dentro da igreja. Perceba que nem todos que estão, às vezes, naquele, vamos dizer, aquele sistema, estão concordando, estão participando, porque veem as mazelas, veem os absurdos, e eles não podem concordar. Lutero, então, vai, prega essas 95 teses lá, elaboradas por ele, e através disso, então, começa a haver uma série de movimentação em vários setores, né, da própria igreja, fora da igreja, e os debates começam, e então as pessoas começam a dizer uma série de coisas a respeito daquilo ali, as pessoas começam a comentar, as pessoas começam a dizer que aquilo estava certo, que aquilo está errado, e etc. Bem, fazendo um resumo daquilo que Lutero, vamos dizer assim, proclamou na Reforma, a gente chega a essas chamadas solas. Alguém pode dizer, pastor, o que é uma sola? É sola de sapato? Não. Solas, na verdade, são pilares da Reforma. Então, você vai encontrar essas solas que Lutero vai bater sobre elas, e eu vou falar um pouquinho sobre elas. Aqui, o que Lutero defendia? Sola gratia, sola fide, sola escritura, solus Christus, soli Deo gloria. O que é isso? Somente, o sola ali significa somente a graça. Para Lutero não havia outro meio do homem ser salvo. O homem não era salvo por seus méritos. E como é que ele sabe disso? Como é que ele descobre isso? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, Lutero chega à conclusão que não havia outro caminho para o homem ser salvo a não ser da graça de Deus. Ele chegou à conclusão que todos os homens estavam condenados, culpados pelos seus próprios atos. E mesmo que eles pagassem para a remissão dos seus pecados, não poderiam ser isentados. O Papa não tinha poder para perdoar os pecados, o padre não tinha, o pastor não tinha, documento nenhum tinha poder para perdoar os pecados do homem. Só a graça de Jesus. O que Lutero vai defender está na Bíblia. Olhem na sua Bíblia, Efésios 2, 8 e 9. Leia aí, por favor. Efésios capítulo 2, 8 e 9. O que Lutero vai lá defender com unhas e dentes está na palavra. Lê para mim, por favor, Efésios capítulo 2, 8 e 9. Pode ler.
Não, eu queria que todo mundo lesse. Efésios, está na Bíblia, você vai encontrar no Novo Testamento, né? Capítulo 2, versículo 8 e 9. A igreja sabe de cor. Por quê? Sem olhar na Bíblia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salvação é pela graça. E graça, ou gratia ali, né? Significa o quê? Favor e merecido. É o favor de Deus. Você não merece. Eu também não. Salvação não é mérito pessoal. Guarde isso. Não é pelo que você faz que você é salvo, mas é pelo que Jesus fez na cruz por você. Se você estiver aí pensando que vai para o céu porque é bonzinho, vai ficar. Se você estiver pensando que vai para o céu porque dá um dízimo grande, fica. Se você estiver pensando que vai para o céu porque visita o asilo de velhos, ou vai lá no leprosário lavar o pé do leproso, fica. Salvação não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez por você. O que você faz não leva você a ser salvo. Agora, o salvo age em favor do outro? Sim. Como salvo, eu devo fazer coisas boas? Sim. Eu devo ser bênção na vida do outro? Sim. Devo lavar o pé de quem quer que seja? Sim. Devo visitar as pessoas? Sim. Mas eu não faço aquilo para ser salvo. Eu sou salvo por Jesus e por causa dessa salvação, eu sou inspirado a ir às pessoas. Veja, há uma diferença muito grande. E é isso que Lutero descobre lendo a Bíblia. Mais do que isso, Lutero também dizia sola fide, quer dizer, só a fé, somente a fé. E somente a fé por quê? Porque ele descobre que somente a fé em Cristo é capaz de levar uma pessoa a ser salva. É a fé nas promessas de Deus. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Quem? Tu e a tua casa. Então é a fé nele, não é a fé no pastor, não é a fé na indulgência, não é a fé no documento, não é a fé em qualquer pessoa, é a fé em Cristo. Lutero bateu nessa tecla. E ele dizia que somente a fé em Cristo podia levar uma pessoa à salvação. Terceiro, ele disse, só a Escritura. Por que só a Escritura? Porque naquele momento a palavra dos líderes da igreja, inclusive a palavra papal, contrariava a Escritura. Aquilo que o Papa estava dizendo, e que os clérigos diziam, e que as pessoas diziam, que eram representantes da igreja, iam contra a Escritura. Ora, se ia contra a Escritura, o que valia? Para aquelas pessoas valia a palavra do Papa. Não importa se a Bíblia diz o contrário. O Papa falou, está falado. Só que Lutero disse, não, peraí, tem um negócio errado aí. Só a Escritura tem autoridade, a autoridade máxima, isto é, a regra de conduta e fé nossa é a Escritura. Se a Escritura estiver falando uma coisa e qualquer um estiver falando outra, eu fico com a Escritura, foi o que Lutero disse. Então é importante a gente lembrar, esse princípio ele é fundamental, porque nós também estamos num tempo em que a Escritura está sendo contradita. Nós estamos num tempo em que os homossexuais estão pegando a Bíblia e torcendo. Em que aqueles que creem na ideologia de gênero estão torcendo a Bíblia. Nós estamos num tempo em que as pessoas estão dizendo Bíblia é bobagem, é papel aceita tudo. Nós estamos num tempo em que as pessoas estão desacreditando a palavra. É o mesmo tempo. E aí nós precisamos pensar agora, será que, como Lutero, nós também precisamos voltar às Escrituras? Por que a igreja se distanciou tanto? Porque deixou a Escritura de lado. Quando a Bíblia é deixada de lado, a igreja se perde. Quando a Bíblia é deixada de lado, o crente se perde. O cristão se perde, a pessoa se perde. Por quê? Porque ele perde o referencial. E Lutero bateu nessa tecla. Bem, aí você vai dizer, e essas outras duas solas? Essas outras duas solas foram acrescentadas. 3 ele defendia, mas essas outras também se seguiram. Solo Christus, quer dizer, somente Jesus é o único caminho para o céu, não havia outro, e ele bate nesse caminho. Ele fala que a igreja não é caminho para o céu, é Jesus que é o caminho, porque ele disse, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse isso. E ele bate aqui, só lhe deu glórias, quer dizer, somente glória a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso Lutero batia nessa questão. Não podemos dar glória a outra pessoa a não ser Deus. Não podemos dar glória ao apóstolo Paulo, ao apóstolo João. Não podemos dar glória a quem quer que seja a não ser Deus. Esse era um princípio. São os princípios que estão assim bem claros na reforma. 3 ali, muito defendidos por Lutero. Os outros 2 também foram acrescidos na reforma protestante, que são as 5 solas, defesas da fé. Além disso, Lutero também lutou por um mundo mais justo, lutou pelo ensino nas escolas públicas, lutou pelo trabalho profissional e também pela separação da igreja e o Estado. Lutero lutava por esse princípio, que é um princípio nosso hoje, da separação da igreja e do Estado. Estado é Estado, igreja é igreja. Só que naquela época era tudo a mesma coisa. Se fundiu. E a igreja então era Estado, e o Estado era igreja, e aí virou uma bagunça. E aí não se sabia mais quem era quem. E Lutero disse, não, a palavra é clara, o Estado tem a sua ingerência civil e a igreja tem a sua autoridade espiritual, ponto. E ele trabalhou isso. Bem, o que aconteceu? Qual foi a reação da igreja oficial a tudo isso que Lutero vai colocar naquele tempo e que vai desencadear a reforma protestante? Bem, a primeira reação da igreja é que ele foi denunciado como herege. Herege é aquele sujeito que prega heresia. Heresia é aquele que não é correto, é uma doutrina falsa. Então, Lutero é denunciado ao papado como sendo um padre que estava ensinando heresia, doutrina falsa, como herege. E tendo sido denunciado como alguém que está ensinando uma doutrina falsa, ele é chamado para ser julgado. Não aceitou ser julgado em Roma, pediu para ser julgado lá no país dele, na Alemanha, porque sabia que se fosse a Roma, seria morto lá. Sabia que se fosse para Roma, seria lançado na fogueira, a igreja tinha autoridade para isso. Então Lutero não aceitou. E tendo sido julgado lá, foi chamado a renunciar tudo que falou. Lutero, você tem que voltar atrás sobre o que falou, você não pode continuar mais dizendo, e a fala dele foi essa: aqui eu estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Essa foi a fala. Aqui eu estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Isso se tornou o grito de guerra da reforma. Não posso fazer outra coisa, não vou recuar, não posso voltar atrás, porque voltar atrás seria rasgar a Bíblia. Seria negar tudo que eu creio, tudo que a palavra de Deus diz. Bem, o que a igreja faz? Então a igreja vai ameaçá-lo de expulsão. Há uma bula é um documento da igreja, não é burla, né? Ou nem bula de remédio. Há uma bula da igreja, um documento chamado Exsurge Domini. Nessa bula que a igreja faz, ela diz o seguinte: ou você retorna, ou você vai receber a excomunhão da igreja. Aí o que o Lutero faz? Ele pega a bula e vai lá e queima publicamente. Publicamente ele pega aquela bula que estava ameaçando ele e queima. Em seguida, o que a igreja faz então? A igreja excomunga Lutero. Excomunhão significa que ele está agora fora da comunhão, isto é, ele está alijado da igreja. Ele é excomungado, isto é, ele é separado, não tem mais agora comunhão. E a partir daí, a igreja passa a persegui-lo. Porém, como ele tinha a ajuda do príncipe e várias pessoas que o ajudavam, ele foi protegido. E levaram ele para um lugar seguro, onde ele não poderia ser morto. Lutero foi protegido pelos seus amigos e por aqueles que criam naquilo que ele estava dizendo. Aqueles que criam que ele realmente estava certo e que aí não era mais possível submeter aquele sistema falido e aquele sistema contaminado que havia ali. A história vai dizer
que Lutero, então, vai produzir vários documentos. Alguns desses documentos que ele vai produzir, eu vou citar algumas obras dele no final, ele vai falar sobre o sacerdócio universal dos crentes. O que é isso? Essa é uma doutrina batista. Todo crente tem um livre exame à Escritura. E todo crente pode ser, sim, um intérprete da Bíblia e tem a sua função como sacerdote de Deus para proclamar a palavra, para ensinar a palavra, para levar a todo lugar. Não existe essa casta de clero em que estamos aqui e os crentes estão ali e eles têm que obedecer. Não, cada crente é um discípulo de Jesus que deve levar adiante o ensinamento de Cristo. Lutero foi um dos primeiros a dizer isso. Mais do que isso, Lutero também pregou que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele não admitia outro tipo de mediação. Vocês não vão ver na igreja luterana nenhum outro tipo de mediação entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Não existe. Conquanto fosse um padre católico, ele não admitia outra mediação. Até porque isso é bíblico. Olha, por favor, na sua Bíblia aí, em Timóteo. Abra a sua Bíblia comigo em Timóteo. Por favor, é importante você ler esse texto e gravar na sua Bíblia. Abre sua Bíblia, 1 Timóteo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Não é o único texto na Bíblia que cita isso, existem inúmeros, mas Lutero certamente conhecia esse texto. Vamos lá. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Toda a igreja lê para mim. Por quê? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Pronto, está na Bíblia. E em qualquer Bíblia, se você abrir em 1 Timóteo 2,5, diz assim: há um só Deus, ótimo. E um só mediador entre Deus e os homens, ótimo. Como é que é o nome dele? Jesus. Não tem outro. Paulo não é mediador, João não é mediador, Maria não é mediador, o pastor Evaldo não é mediador, José não é mediador, quem quer que seja, faz a mediação entre Deus e os homens. Só tem um, e o nome dele é Jesus de Nazaré. E por que é Jesus? Porque foi ele quem morreu na cruz por nós. Não tem outro. Porque ele não teve pecado, todos os demais pecaram. Todos. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então Lutero ensinou isso. Ensinou também a autoridade da Bíblia, que a Bíblia tem autoridade sobre todas as coisas. E autoridade no sentido de ser a nossa regra de conduta e fé. A Bíblia está acima da palavra humana, seja ela qual for. Entre a palavra humana e a Bíblia, fique com a Bíblia. A verdade é o que Deus diz e não o que o homem diz. E outra coisa, ele também pregou o fim das práticas abusivas, já falamos sobre elas aqui, as indulgências, vendas, etc., e combateu os sacramentos. Lutero deixou bem claro que havia só 2 sacramentos, na sua visão, o batismo e a ceia. Nós não entendemos o batismo e a ceia como sacramentos, entendemos como ordenanças. Lutero entendia como sacramento, nós entendemos como ordenança. Qual a diferença entre sacramento e ordenança? Sacramento é aquele que confere graça. Confere graça, então é sacramento. E a ordenança? A ordenança é uma ordem de Jesus. Participar da ceia faz você mais crente ou menos crente? Não. Você tem que ser um crente melhor para poder participar. Batizar torna você melhor? Também não. Você tem que ser melhor para batizar. Então não é o batismo nem a ceia que muda a sua condição espiritual. É você quem tem que mudar a sua condição espiritual para participar. É o contrário. E ele defendia essa questão. Finalizando, quais foram as tentativas frustradas para combater a reforma? Primeiro, parar o movimento. Vamos parar esse movimento, vamos sufocar esse movimento, porque foi um movimento que desencadeou na Europa Central e começou a avançar pelo mundo. E esse movimento atingiu vários lugares. É isso mesmo, Lutero está certo, ele está com a razão, etc. Então, tentou-se parar esse movimento, de todas as formas. Calar as pessoas, dizer que elas estavam erradas, dizer que isso era do diabo, que era do inferno. Só que não havia argumentos. Contra fatos não há argumentos.
Quando você diz que a Bíblia é a verdade e a pessoa vem dizendo que não, ele tem que apresentar os argumentos. Quais? Simplesmente dizer que não quer dizer nada. Ele tem que apresentar os argumentos. Eu até quero dar uma dica a vocês que são membros dessa igreja, que estão me ouvindo agora. Quando alguém vier falar de Bíblia com você, pergunte àquela pessoa quantas vezes ele já leu a Bíblia. Toda. Se ele falar nenhuma, você fala, lê, depois a gente conversa. Agora, você tem que ter lido também. Você não leu, aí você vai ler também. Aí você fala, lê, eu vou ler também, aí a gente conversa. Porque, meu irmão, conversar sobre Bíblia sem ler é a mesma coisa de você chegar para um médico e dizer assim, doutor, vamos conversar sobre uma enfermidade aí qualquer, você cita lá um câncer, por exemplo, nós vamos conversar sobre metástase. Eu queria conversar com o senhor e eu queria saber, o senhor estudou sobre isso? Ele disse, não estudei não, eu também não, mas vamos conversar sobre isso? Vamos. E eu quero que o senhor faça a minha cirurgia. Você faria? De jeito nenhum. Porque você sabe que você está falando com um analfabeto, e o analfabeto está falando com outro analfabeto. E dois analfabetos conversando, chega aonde? Lugar nenhum. Eles não vão chegar a lugar nenhum, porque são dois analfabetos. E aí, a gente vê gente assim, conversando sobre Bíblia, dando pitaco sobre a Bíblia, falando sobre a Bíblia. E eu estou falando de professores no ensino médio, eu estou falando de professores universitários, eu estou falando de vizinho, eu estou falando de gente que não conhece nada, que vai para os barzinhos falar sobre Bíblia. Mas nunca leu a Bíblia, não sabe nada, é um analfabeto. Se você fizer duas perguntas para ele, ele não sabe. Em que língua a Bíblia foi escrita? Não vamos conversar sobre isso, não. A gente não discute religião. Ele não sabe. E quando a pessoa não sabe, a primeira coisa que ele faz é apelar. Ele não sabe nada. Então eu quero desafiar você. Se alguém vier falar sobre Bíblia com você, diga a ele, você já leu? Quantas vezes você leu? Toda, a Bíblia toda. E para você saber se ele leu a Bíblia toda, pergunta qual é o primeiro livro e qual o último, e o livro central. Aí você vai saber se ele leu ou não, né? O que ele está falando. Porque se ele não sabe, ele não vai dizer nada, né? Bem, indo adiante, a igreja oficial mandou que todos os livros de Lutero fossem queimados. Tudo que ele escreveu fosse queimado, fosse destruído. Esse é um princípio para calar a boca das pessoas. Vamos queimar tudo, vamos destruir tudo, porque isso que ele está falando é palha, isso não tem sentido nenhum, isso não vai acrescentar nada à vida de vocês, vamos queimar tudo. E considerou ele como uma pessoa não grata, um inimigo do Estado. A igreja tinha poder para isso. Mas Lutero não parou por aí. Ele continuou escrevendo, ele continuou publicando seus livros, e os livros continuaram sendo espalhados. E aí houve uma outra tentativa. E essa tentativa foi muito interessante, foi a questão da unificação. Tentou-se unificar a fé. É interessante que isso parte de um momento em que se há vamos dizer assim, uma tentativa de que todas as pessoas sejam reunidas debaixo da orientação do clero, para que todos professem a mesma fé. E quando se tentou fazer isso, quem é que se protestou? Quem é que veio contra? Aqueles que não concordavam. Aqueles que não concordavam que todos professassem a mesma fé, foram considerados, por causa disso, depois que Lutero prega as 95 teses, provavelmente em torno de 8 a 10 anos, tentou-se isso. E aí aqueles que foram contra, nessa época, foram chamados de quê? Protestantes. É aí que começa. Aqueles que não aceitam a unificação da fé. Aqueles que não aceitam ficar debaixo da mesma tutela. Eles vão contra e aí é chamado de protestantes. Daí vem esse nome de protestante. Lutero também, então ele trabalhou nesse sentido. E aí a Igreja Católica vai lançar a Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma que a Igreja Oficial vai lançar? É um movimento para tentar abafar a reforma. Aí a igreja faz uns reparozinhos, algumas coisinhas, tipo assim, uma caiação, dá uma caiação para ficar um negócio mais ou menos en passant, né? E aí faz aquela coisa, vamos mudar aqui, vamos mudar ali, mas no todo vamos continuar, as indulgências continuam, tudo continua. Mas nós vamos mudar nisso aqui, naquilo ali, e tenta fazer então a contra-reforma para abafar a reforma. Mas ela não conseguiu. A Contra-Reforma não vai cair na graça do povo, não atende às aspirações do povo e o movimento de reforma continua.
Temos aqui alguns, então, que vão atuar como reformadores: Lutero, Calvino, que vem depois de Lutero, em Genebra, e Zwinglio, também, em Zurique, que vai desencadear o movimento chamado Movimento Reformado. Depois vamos ver Memo Simons, que em Zurique também, que vem desencadear o movimento anabatista, de onde vem, segundo alguns, os batistas. Eu creio que é dos reformadores ingleses, mas alguns creem que os batistas vêm dos anabatistas. E é importante lembrar que os anabatistas são aqueles que rebatizavam as pessoas. Eles não aceitavam o batismo infantil. E por não aceitar o batismo infantil, eles batizavam. Por isso que tinha o nome de anabatistas. Eram os rebatizadores que havia naquela época, que é o movimento radical. E por último vem Henrique VIII, na Inglaterra, com o anglicanismo, que é a reforma anglicana. Nós vamos ver que desses movimentos vão surgir denominações como o luteranismo, vai surgir o calvinismo, vai surgir os anabatistas, vai surgir também o anglicanismo. E dali depois vão se ramificar as várias denominações. Terminando, quais foram os benefícios da reforma protestante, irmãos? Primeiro benefício: acesso à Bíblia. A reforma protestante fez com que todos pudessem, através de agora, ter acesso à Bíblia. A Bíblia. Até porque nós vamos ter a invenção da imprensa, e isso vai ajudar demais a divulgação da Bíblia no mundo. Mas o movimento vai levar as pessoas ao livre exame das Escrituras. E isso não era possível. E esse movimento vai desencadear isso. Mais do que isso, o incentivo ao estudo. Começou então a haver um maior incentivo que as pessoas estudassem, porque até então não havia esse interesse. Porque quanto mais analfabeto e burro as pessoas fossem, era melhor, para poder se dominar as pessoas. Começou também a haver um reforço à democracia. Agora não havia o sistema apenas ditatorial. Agora as pessoas precisavam ouvir as outras opiniões. Mais do que isso, a quebra da hegemonia de pensamento. Até ali, a hegemonia era única. Só havia um pensamento. Agora não há mais um só. Agora existem outros pensamentos. E eles precisam ser levados em consideração. E por último, a tradução da Bíblia. Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão. Foi ajudado por algumas pessoas e conseguiu, durante algum tempo, fazer a tradução inteira da Bíblia para o alemão. Mas a Bíblia também foi traduzida para o inglês, a Bíblia foi sendo traduzida, e aí ela foi sendo espalhada, que era o grande medo que havia a Igreja Católica. Porque aí as pessoas iam conhecer o texto, e conhecendo a verdade, não tinha como mais se submeter à mentira. Não teria mais como, seria impossível se submeter aos erros e os absurdos que estavam sendo ensinados pelos clérigos, que estavam dizendo que estavam fazendo a vontade de Deus, e no fundo não era a vontade de Deus coisa nenhuma. Terminando, Lutero vai escrever algumas obras, e algumas obras dele estão aqui, não são todas, mas algumas importantes. Primeiro, Resolutions, que é contra as indulgências. Essa obra é uma obra muito interessante, que ele trabalha essa questão a fundo. Ele também escreve uma carta aberta à nobreza cristã da nação alemã sobre a reforma do Estado cristão, falando exatamente sobre essa questão da mudança. Fala sobre o cativeiro babilônico da igreja, ele ataca o sacramentalismo da igreja. Também falou sobre a liberdade cristã, ética cristã com base no amor. E por último, o último livro escrito por Lutero, um ano antes da sua morte, ele escreveu um livro chamado Sobre o Papado em Roma, fundado pelo diabo. Um livro duro, uma palavra dura. Por quê? Talvez fruto das perseguições sofridas. Talvez fruto de tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele participou, tudo aquilo que ele sentiu. E ele escreve esse livro aí. E aí, a sua vida, ele vai morrer, Lutero vai morrer, não vai morrer segundo alguns infartos, outros com problemas digestivos, etc, etc. Bem, o que nós podemos tirar para o nosso coração? A reforma desencadeou uma série de mudanças no mundo. Série. Principalmente a ideia de que cada um de nós precisamos examinar mais a Bíblia. E se há um legado da reforma que eu diria
talvez eu queria até voltar aqui, que o Maurício colocasse aí de novo, um dos principais legados da reforma, que eu creio, é o livre exame das Escrituras. Isso é fundamental. Isso, obrigado, Maurício. Isso aqui, ó, livre exame das Escrituras, que é uma doutrina nossa, é um princípio nosso, batista. E é importante que a gente saiba que a reforma foi, sim, um movimento muito importante para mudar os conceitos vigentes, que eram formatados através de uma ideologia absolutamente distante da palavra de Deus. Uma ideologia humana que não estava focada na palavra. E se você quer conhecer mais a palavra, mergulhe nela, porque é nela que estão os conceitos. Foi nela que Lutero encontrou todas as forças, toda a sua sabedoria para falar e para mudar os conceitos da igreja vigente. Quero terminar dizendo o seguinte: a reforma não reformou a igreja, a reforma trouxe uma cisão na igreja. Uma igreja antes da reforma e uma igreja totalmente diferente depois da reforma. É cisão mesmo. Ela não trouxe uma reforma, ela não deu uma caiação, ela fez um marco. Agora vamos viver uma nova realidade. Por quê? Porque a igreja voltou para a Bíblia. E se a igreja voltar para a Bíblia, não tem como ela se enganar. Não tem como ela cair no abismo. Ela vai sempre acertar, porque ela vai estar fazendo o que Deus deseja para o seu coração. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos continuar firme na palavra de Deus e nunca distanciar dela. Amém?